Deixa Deus te usar e glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos irmãos se encontram? Juízes, capítulo de número 6. Quero agradecer a Deus por estar aqui na nossa casa e tendo o privilégio de estar junto com os nossos irmãos neste congresso e ver o ânimo, o desejo e a alegria dos irmãos em louvar o Senhor. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Juízes 6, 11. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvá-los dos Medianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. E disse-lhe Gideão: Por favor, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Onde estão os milagres que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir da terra do Egito? Pois agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. E o Senhor voltou para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas? Porventura não te enviei eu? Versículo de número 17. E ele lhe disse: Se achei graça diante dos seus olhos, dai-me um sinal de que é o Senhor que fala comigo, e não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e coloque perante ti. E disse: Eu esperarei até você voltar. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos fala de um momento de profunda crise em Israel. A crise em Israel estava tão grande que já havia, pastor Leandro Lopes, 7 anos que Israel estava debaixo de uma opressão. Essa opressão se tornou tão aguda na vida dos israelitas que eles começaram perdendo os rebanhos, o gado, as ovelhas, os camelos, as jumentas, os bois de Israel foram levados. Após eles levarem os rebanhos, eles levaram a colheita. E após levarem a colheita, eles passaram a levar a novidade da terra. E Israel passou a viver debaixo de assalto. O que eles plantavam, eles não colhiam. O que eles colhiam era roubado. Israel tinha tanto medo, Israel estava vivendo um medo, um pavor tão grande. A crise de Israel era a crise do medo, a crise do pavor, a crise do assombro. E em todo momento, época, fase de crise, Deus precisa levantar alguém que tenha coragem, alguém que seja valente. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio, e o anjo do Senhor assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que era dentro da propriedade que pertencia ao pai de Gideão. E o texto é bem claro em dizer, pastor Wagner, que primeiro o anjo veio, depois apareceu. Porque nem sempre Deus aparece, às vezes Deus vem. O anjo já estava lá, só que até então Gideão não tinha visto. E agora o anjo aparece a Gideão. Aqui não é um anjo, é o anjo. O anjo do Senhor aparece a Gideão e diz assim: Deus é contigo. Qual foi a palavra que o anjo deu? Não, vamos lá bem forte? Espera aí, pastor.
Deus está falando para um homem que está sendo assaltado há 7 anos, que planta e não colhe, quando colhe é roubado. Deus está falando com um homem que o inimigo está oprimindo ele há 7 anos, a família dele há 7 anos, e roubando tudo que tem na terra dele há 7 anos. E Deus aparece dizendo: eu sou contigo, o Senhor é contigo. Eu vou colocar aqui uma vírgula para te explicar uma coisa. Catástrofes, coisas ruins que acontecem na nossa vida, não é um sinal da ausência de Deus. Esta não foi a sensação de Gideão: o Senhor me abandonou? Se você pegar uma pessoa com saúde, com dinheiro, feliz na família, feliz na finança, feliz na saúde, se você disser para essa pessoa Deus é contigo, ele acredita com facilidade, porque todas as circunstâncias demonstram que Deus é com ele. E quando Deus diz que é com a pessoa que está morrendo? E quando Deus diz eu sou contigo, uma pessoa está no leito de hospital? E quando Deus diz eu sou contigo, e o camarada está desempregado sem saber o que vai comer amanhã? Como que Deus diz eu sou contigo para alguém que está vivendo num aperto? A situação adversa não é um sinal da ausência de Deus. E agora Deus diz para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Eu quero ir bem devagar para os irmãos entenderem. Diga comigo: homem valente. Não, diga bem forte: homem valente. Pastor, por que Deus escolheu Gideão no meio daquela crise? Porque Deus viu em Gideão um homem valente. Na crise, em quase nenhuma situação, mas principalmente na crise, Deus não trabalha com covardes. Deus trabalha com valentes. Pastor, me mostra alguns sinais na vida de Gideão que ele é valente. Primeiro, o Gideão, para malhar trigo, precisava de um lugar ventilado, amplo, chamado eira. Quem é da roça sabe, para separar a semente da palha, você precisa da beira de um rio ou de um monte. Você precisa de um lugar que tenha vento. Você precisa de um lugar grande. Sabe onde o Gideão estava? Num lugar de 2,40, entre 2,40 e 2,80, por menos de 2 metros, cavado na pedra. Lá não tinha nem vento e nem espaço. O que era para o Gideão fazer num lugar grande, o Gideão estava fazendo num lugar pequeno. O que era para o Gideão fazer num lugar ventilado, o Gideão está fazendo num lugar sufocado. O que era para o Gideão estar fazendo num lugar que tinha amplitude, o Gideão está fazendo num lugar de sufoco. Porque quando Deus olha, pastor Leandro, na terra e vê um homem que é capaz de sobreviver no aperto, sobreviver no sufoco, sobreviver na pressão, Deus olha para o camarada e diz assim: esse camarada tem futuro. Esse camarada não precisa nem de vento nem de espaço, ele se vira no apertado. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Deus está falando com homens que não precisam de ganhar 1 milhão para viver. Ele é tão homem que ele consegue viver no aperto, ele consegue viver com pouco, ele consegue viver no sufoco, ele consegue viver na pressão. E olha para mim os homens que estão aqui de mãos levantadas. Se sufoco matasse, o senhor já estava morto. Se aperto matasse, o senhor não estava nesse congresso não. Porque se tem alguém que já passou aperto na vida, é o senhor. Se tem alguém aqui que já passou pressão na vida, foi você. E você está vivendo mais um congresso na presença de Deus, porque você é capaz de sobreviver aos momentos de aperto. Diga glórias ao nome de Jesus. Diga aí para o teu companheiro: quantos apertos você sobreviveu? Aquele desemprego, irmão, que durou meses, e o senhor almoçava e tinha que orar pela janta, e de noite estava no culto, Deus olhava e dizia assim: isso aí é valente, irmão. O senhor doente pregando que Jesus cura, é valente ou não? É valente. Um homem com vários filhos, ganhando um salário desse tamanho, e conseguir criar os filhos, estudar os filhos, isso é um homem valente ou não é? Um homem que trabalhou honestamente a vida inteira para sustentar sua família, é um homem valente ou não é? Um homem que trabalha até 18 horas, chega em casa, só dá tempo de colocar a gravata e o paletó para ir para o culto. Um homem desse é valente ou não é? É valente ou não é valente? É valente?
Um camarada que levanta de madrugada para pegar o trem, pegar o ônibus, pegar o trânsito, chegar de noite, chegar na igreja, ainda cantar, dar glória a Deus, pregar, um homem desse é valente. Tem gente que está num lugar muito mais amplo que o seu, muito mais ventilado que o seu. Tem gente vivendo uma vida muito melhor do que a sua e não congrega o tanto que você congrega. E não canta o tanto que você canta, porque Deus olhou para o valente e diz assim: esse aí até no sufoco ele sobrevive. Deus está falando com gente que quando não tem carne come ovo, e quando não tem ovo ele come arroz e feijão e nunca reclama porque não tem. Escute, irmão, a peneira de Deus é fina, covarde lá não passa. Gente que passa uma depressão e quer morrer. Pastor, o senhor entende? Entendo, é uma doença. Agora Deus não conta com uma pessoa dessa não. Porque tem gente, se tem um homem que teve motivo para morrer, foi Jó. Você perdeu 10 filhos no dia? Você já teve a saúde de uma criança e levantar com uma chaga, com canceroso no outro dia de manhã? Perder a compreensão da mulher, perder 10 filhos, perder toda a riqueza e até o empregado que nasceu da sua casa fazer piada com você? E a Bíblia diz, pastor Wagner, que Jó, quando a mulher de Jó diz assim: Jó, por que você não amaldiçoa Deus e morre? Ele diz: porque eu sou valente. Receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É valente ou não é? Você só está aqui essa noite porque você sobreviveu. Segundo sinal de que Gideão era valente, pastor Moacir, ele estava salvando o trigo, ele estava salvando o pão da família, ele estava salvando dos midianitas. Ele disse assim: eu vou ficar aqui no lagar, e o pouco que eu tenho, eu vou salvar o pouco que eu tenho para os midianitas não levar. Agora, o mais interessante é que ele estava malhando o trigo no lagar. Onde ele estava malhando o trigo? Onde? Mas o lagar não é lugar de malhar trigo, o lagar é lugar de pisar uva. Pão é força, Salmo 104:15. O pão fortalece o coração do homem. Você pode repetir isso? Mas vinho na Bíblia não é força. Vinho na Bíblia é alegria. Vinho é o quê? Então o Gideão tinha pão, mas não tinha vinho. Escute isso. Porque a alegria pode faltar. Vai chegar um dia que Deus vai deixar a alegria faltar. O que Deus não deixa faltar é o pão. É melhor um crente forte do que um crente alegre, irmão. Porque tem dia que você não tem alegria, mas tem força. Força para levantar, força para continuar, força para cuidar da família, força para ministrar. Levanta a tua mão quem recebe força de Deus essa noite. Não, levante comigo as tuas mãos bem alto ao céu. Deus não promete alegria todo dia não. Deus não prometeu que a gente ia ser feliz todo dia não. Mas pão é todo dia. Até na oração sacerdotal Deus promete: o pão de cada dia nos dá que dia? Nos dá hoje. Porque pode não ter alegria hoje, mas tem força. E Deus vai te dar força hoje, vai te dar força amanhã, vai te dar força depois. Quantos recebem força de Deus? Levante as tuas mãos e glorifique o Senhor. Pode faltar alegria, mas nunca vai faltar pão. Pastor, por que vai ter momentos da vida da gente que vai faltar alegria, mas não vai faltar pão? Porque Jesus não disse: eu sou a alegria da vida. Jesus não disse isso. Jesus não disse: eu sou a felicidade da vida. Jesus disse: eu sou o pão. Porque a alegria um dia vai faltar, irmão. Não é todo dia que a gente vai estar sorrindo não. Mas força Deus vai dar todo dia. Porque Ele dá força para o cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Quem recebe força de Deus essa noite? Levante a tua mão e dê glórias a Deus. Eu vou te provar na Bíblia, bem rapidinho, que a alegria não faz ninguém caminhar. A alegria não faz ninguém continuar. O que faz a gente continuar é o pão. Elias estava deprimido. Elias estava sem força. Elias deitou debaixo de um zimbro, pastor Leandro, e disse assim: eu queria mesmo era morrer. E ele pediu para Deus a morte. Falou: Deus, por que o Senhor não me leva?
Aí a Bíblia diz que vem um anjo e dá para Elias pão e água. O anjo faz isso 2 vezes. Aí logo o versículo seguinte diz assim, pastor Wagner Ferraz: e com a força do pão ele caminhou 40 dias e 40 noites. Com a força de Elias ou com a força do pão? Porque tem hora que você não anda mais para a sua força. Tem hora que você não caminha mais para a sua força. Tem hora que você não anda mais com a sua força. Tem gente aqui essa noite que a sua força já acabou. Tem gente aqui que a sua força já cessou. Mas você está caminhando com a força do pão. É Deus que está te sustentando. É Deus que está te mantendo de pé. Levante a tua mão e dê glórias a Deus por isso. Vamos lá. Deus é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, homem valente. Aí o Gideão fez um questionamento. Não parece que o Senhor é com a gente. As circunstâncias não diz que o Senhor é conosco. Até porque, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tanta coisa ruim com a gente? Deus respondeu para ele? Não. Deus não é um Deus que fica dando satisfação. Deus não fica dando satisfação. Se o Senhor é conosco, cadê o milagre que os nossos pais contavam? Deus não respondeu. A palavra de Deus foi essa: vai nesta tua. Vai nessa tua? Vai nessa tua? Nessa alegria ou nessa força? Porque a alegria estava faltando. Deus não manda você pregar quando você está alegre. Deus não manda você cantar porque você está alegre. Deus não manda você adorar porque você está alegre. Deus não manda você congregar porque você está alegre. Deus não manda a gente ir na alegria, não. Deus manda a gente ir na força. Porque eu não preciso estar sorrindo para cantar. Eu preciso estar fortalecido. Levanta comigo as duas mãos aos céus. É melhor faltar um sorriso no rosto do que força no coração. Mas Deus essa noite está dizendo, Jesus está dizendo para você essa noite: eu sou o pão, eu sou a força. E eu vou te dar força hoje, vou te dar força amanhã, vou te dar força depois. E eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Quantos podem levantar as mãos e dar glórias a Deus? Porque é uma noite que Deus está dando força para os teus servos. Vai nessa força, Gideão. Não faça da sua tristeza uma paralisação. Você é capaz de continuar até quando falta alegria. Vai nessa tua força. Aí o Gideão disse assim: Deus, eu quero um sinal. Qual o sinal que tu queres, Gideão? Se é o Senhor que está falando comigo, o Senhor fica aqui e eu vou buscar um presente. Eu vou buscar o quê? Estou chegando lá. Eu vou buscar Irmão, como que alguém que está sendo assaltado há 7 anos, que planta e não colhe há 7 anos, que quando colhe é roubado, como que alguém que está dentro do lagar, malhando um restinho de trigo para o inimigo não roubar, oferecer para Deus Porque geralmente quando alguém está na crise, a primeira coisa que ele diz para Deus é que eu não tenho nada para lhe dar, Deus. O Senhor não tem que pedir para mim nada. Eu sou um assaltado. Eu sou alguém que estou na crise há 7 anos. A maioria das pessoas perde a bênção, porque Deus às vezes chega para uma pessoa deprimida e diz assim: canta, louva. Aí sabe o que ele responde para Deus? O que está escrito lá no Salmo 137: como cantaremos? Como que eu vou cantar numa terra estranha? Como que eu vou cantar exilado? Como que eu vou cantar triste? Como que eu vou cantar oprimido? Como que eu vou cantar numa luta dessa? Aí na hora do louvor, ele se faz de triste para Deus ter dó. E Deus não tem dó de tristeza. Deus age por atitude. Não fica fazendo cara de vítima para Deus, não, porque Deus não tem dó de ninguém, não. Não vem para o culto dizendo assim: eu vou ficar bem triste para ver se Deus se comove. Deus não se comove com isso, não. Quer mexer com Deus? Levanta triste e canta. Quer convencer a Deus? Se não sair a voz, deixa sair a lágrima. Se não sair a lágrima, deixa sair um gemido. É assim que conquista Deus. Quer mexer com o coração de Deus? Deixa o sangue dar na canela. Mas levanta e vai para a obra. Levanta e vai para a guerra. Levanta e vai para a batalha. Quantos vieram batalhar, levanta suas duas mãos aos céus e glorifique o nome de Jesus.
Erebaia Suriandaramacheia. Eu tenho um presente para te dar no meio dessa crise. A crise não, pastor Leandro, a crise não impediu Gideão de dar oferta. Gideão disse assim: eu estou na crise há 7 anos, mas o senhor espera aqui que eu vou buscar uma oferta. Espera aí, Gideão, como que você tem uma oferta para dar na crise? Gideão diz assim: porque lá em casa a gente só come o que é da gente, o que é do Senhor a gente não come não. Só que o Gideão cometeu uma falha quando ele foi buscar a oferta. O Gideão pegou um cabrito, trouxe, fez um caldo, pastor Wagner, colocou na penha. O anjo do Senhor tocou, para os irmãos verem que não era um anjo, era o anjo, porque um anjo não pode receber oferta. O anjo pode, porque o anjo é teofânico. O anjo é uma aparição de Deus. Como Deus é espírito, para ele aparecer, isso se chama teofania, a aparição de Deus. Para Deus aparecer, então ele vinha na pessoa de um anjo. Quando ele toca na rocha, sai fogo da rocha e Deus recebe a oferta de Gideão. Escuta. O que sai da rocha? Fogo. Aquilo tranquilizou Gideão. Gideão disse: epa, peraí, minha vida vai mudar. Israel vai mudar tudo lá em casa. Eu acabo de dar para Deus uma oferta e Deus aceita a minha oferta. O Gideão vai embora. O Gideão vai levar notícia para a família. O Gideão vai dizer para ele que Deus apareceu para ele debaixo do carvalho. Deus vai dizer para a família dele: olha, eu estava lá no lagar hoje malhando trigo, Deus apareceu lá. E agora o Gideão está na expectativa da mudança, porque Deus disse: eu vou livrar Israel. Eu vou livrar Israel da mão dos midianitas. O Gideão está nessa expectativa, pastor Oswaldo, até o versículo 25. No versículo 25, pastor Moacir, Deus vai na casa do Gideão. Onde Deus vai? Cheguei lá. Onde Deus vai? Não vamos entender isso aqui. A primeira oferta foi lá debaixo do carvalho. Agora Deus vai na casa do Gideão e tem uma conversa particular com o Gideão. Gideão, eu quero livrar Israel. Eu quero devolver para vocês o gado, a colheita. Eu quero devolver a alegria. Eu quero devolver tudo que vocês perderam. Eu quero trazer paz para Israel, prosperidade para Israel, bênção para Israel. Eu quero, Gideão, mudar a vida de Israel a ponto de você não precisar mais malhar trigo no lagar. No lagar você vai pisar uva. Você vai ser um homem feliz. Você vai ser um homem abençoado. Só que, Gideão, eu vim aqui ter uma conversa franca com você. Gideão, eu sou teu Deus. Eu acho que eu tenho essa liberdade de conversar com você, Gideão. Sim, Senhor, pode falar. Ô, Gideão, eu vim falar hoje sobre o culto de hoje à tarde. Quando eu apareci lá debaixo do carvalho, você se emocionou, mandou eu esperar para trazer um presente, eu te esperei. Sim, Senhor, estou lembrado de tudo. Pois é, Gideão, eu resolvi fazer uma revista na sua casa, depois do culto de hoje à tarde. E a primeira coisa que eu encontrei foi um boi de 7 anos. Tem um boi no curral da sua família. O que tem no curral? Não? Grita, o quê? E o Gideão levou o que de oferta? Espera aí, Gideão, me explica aqui. Não sei se vocês sabem, mas o boi de 7 anos era uma oferta a Baal. E o boi de 7 anos também era um boi reprodutor. Aí, pastor Wagner, a pergunta de Deus para Gideão é essa: Gideão, eu não estou com raiva não, só quero uma explicação. Por que para mim é um cabrito e para o Baal é um boi? Por que o cabrito você leva em público e o boi você deixa em casa? Ô Gideão, por que em casa você passa 6, 7 horas com a internet e na minha casa você tem dificuldade de passar 2 horas? Então quer dizer que o cabrito é meu? Ô Gideão, por que você assiste teu jogo, o primeiro tempo, o segundo tempo, a prorrogação, e você não se enjoa, você não se enfada, você não cochila, você não dorme? E por que na hora de cantar para mim, Gideão, 10 minutos te cansa? Então quer dizer, Gideão, que o cabrito é meu e o boi é do Baal? Ô minha filha, por que quando a tua novela passa, você se emociona? Por que você passa o dia com o TikTok, com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube? E por que na minha casa para cantar essa má vontade?
dizer que o dia todo é do Baal e 2 horas de culto para mim, esse culto magrelo, esse culto murcho, esse culto magro. Ô Gideão, eu não estou com raiva não, eu só quero entender, Gideão, por que quando é para mim é o bagaço? Por que quando é para mim é o resto? Você está com essa cara no culto por quê, Gideão? Quando você está vendo teu jogo, tua cara não é essa. Quando você está vendo sua novela, sua cara não é essa. Quando você está no seu churrasco, a sua fisionomia não é essa. Quando você está passeando com seus amigos, você não fica com essa cara amarrada, você não fica com essa cara feia, você não fica com má vontade. Por quê, Gideão? Ô Gideão, não, levanta comigo as suas 2 mãos aos céus. Não, levanta bem alto que eu vou falar tudo. Não, levanta bem alto a mão que eu vou falar. Pastor Wagner Ferraz, pastor Moacir, meus pastores, sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Que Ele está por aqui, ó, no cabrito de muita gente. Eu estou cansado da sua oferta magra. Eu estou cansado do teu culto preguiçoso. Eu estou cansado de você vir para a minha presença ficar bocejando. Eu estou cansado de você vir se arrastando para a minha presença. Quando você faz o que é teu, você faz com boa vontade. Quando você faz o que te alegra, você faz com ânimo, com vontade. E quando é para mim, não. Deus está dizendo, hoje eu quero o boi. Hoje eu quero o melhor. Eu quero o melhor da tua voz, o melhor do teu louvor, o melhor da tua oração. Quem vai dar o melhor para Deus aqui, levante as 2 mãos aos céus. Por 1 minuto, tira o boi do curral, irmão. Tira o boi do curral e dá a melhor glória que você já deu para Jesus. Vou falar. Quer o melhor de Deus? Quer o melhor de Deus? Olha, irmão. Quer conhecer uma pessoa que está no caminho da apostasia, para não dizer o caminho do inferno? Do inferno. Quando você encontra uma pessoa que começa por culpa em Deus pelas coisas que acontecem. Pastor, eu não entendo Deus. Ah lá, o ímpio está bem. Eu não entendo Deus. Eu sou serva de Deus, estou com câncer. Ah lá, a ímpia está com saúde. Eu vou para a igreja, ela vai para o forró. Deus deixa ela com saúde e eu doente. Então quer dizer que você consegue enxergar injustiça em Deus. Então quer dizer que você é bom. Deus é que é ruim. A gente tem que aprender um pouco mais com Deus, irmãos. Abacuque disse que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja gado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, todavia quem? Todavia quem? Põe a mão assim em cima do coração, põe a mão em cima do coração. Sabe por que todavia eu, pastor Leandro? Porque esse negócio de adoração e culto, a gente não pode, não é coletivo. Eu não posso cultuar por ninguém. Eu não posso dar glória a Deus por ninguém. Eu não posso dizer aleluia no lugar de ninguém. Por isso que o Abacuque disse, eu não sei vocês, todavia eu. Quer que eu dou mais um exemplo na Bíblia? Josué diz assim, eu não sei vocês, eu não sei Israel, mas eu e a minha casa serviremos. Eu não sei esse irmão, olha para o teu irmão que vai dizer, eu não sei você, irmão, mas eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Quantos são gratos a Deus e já provaram aqui que Deus é bom? Diga glórias a Deus. Tem gente dando cabrito para Deus e brigando com Deus na oração, querendo uma bênção de Deus extraordinária. Tem gente dando para Deus o bagaço e pedindo para Deus a laranja. Tem gente pedindo para Deus tudo e dando para Deus o resto. Deus diz assim, Gideão, se eu mudar Israel na situação que você está, eu estou sendo conivente com você. Então, Gideão, eu não posso te abençoar por dó. Tem que ser por princípio. Vamos fazer o seguinte, Gideão. Você errou hoje à tarde quando você me levou o cabrito. Você tinha que ter me levado o boi. Mas eu vim aqui te dar uma oportunidade. Qual oportunidade, Senhor? A oportunidade de ir lá buscar o boi e mudar a sua forma de cultuar, mudar a sua forma de ofertar. Gideão, por que você não muda a partir de hoje e não me dá um culto mais gordo? Por
que você não me adora melhor, Gideão? Vamos se arrumar, Gideão. Você não quer bênção? Você não quer Israel livre? Você não quer viver uma vida abençoada? Outra coisa que eu percebi, Gideão, eu percebi que hoje à tarde você pôs a oferta em cima de uma pedra. Onde que Gideão colocou a oferta? Eu sei porque você colocou a oferta, Gideão, em cima de uma pedra. Porque eu fui na sua casa hoje, o meu altar está em ruína. Não tem como oferecer oferta sem altar. E eu percebi, Gideão, que você foi me levar o cabrito lá debaixo do carvalho, porque aqui na sua casa não tem um altar. Ô Gideão, vamos consertar esse negócio? O primeiro altar não é o altar do culto da igreja, Gideão. O primeiro altar é o da sua casa. Faz um altar aqui na sua casa, Gideão. Ô Gideão, eu quero ser cultuado. Não é só no culto da igreja não, Gideão. Eu quero que você canta para mim aqui na sala. Eu quero que você ora para mim ali no quarto. Eu quero que você fala comigo lá na varanda, Gideão. Ô Gideão, eu não quero que você fala língua estranha, Gideão, só no congresso não. Eu quero que você fala no volante do carro, Gideão. Ô Gideão, eu quero que você fala língua estranha no culto doméstico, Gideão. Quantos estão entendendo a palavra? Diga glórias a Deus. Ô Gideão, eu tenho mais um pedido para te fazer. Sim, Senhor. Se é para arrumar, vamos arrumar tudo uma vez. Eu andei no quintal da sua casa e eu achei um poste de Azera, a deusa da prostituição, da sensualidade, da fertilidade. Eu só queria entender uma coisa, Gideão. O espírito do adultério, o espírito da lascívia, o espírito da prostituição, o espírito da pornografia tem acesso ao quintal da sua casa, Gideão. Então a Azera tem um poste lá na sua casa, Gideão. Lá na sua casa, Gideão, passa pornografia na televisão? Passa pornografia na internet? Ô Gideão, a tua casa, Gideão, dentro da tua casa, meu servo, essa novela imunda passando aí na tela, na sala da tua casa. Ô Gideão, nós vamos fazer o seguinte: eu vou mudar Israel, mas eu só mudo Israel depois que eu mudar a sua casa. Tem coragem, Gideão? Tenho, Senhor. Falha eu tenho, mas coragem também eu tenho. Então você vai fazer o seguinte: você vai buscar o boi e vai trazer para mim. Você vai derrubar o altar do Baal e vai fazer um altar para mim. E você vai serrar o poste ídolo de Azera. A idolatria, a prostituição, a idolatria, a lascívia. Escuta, irmão, vou te dizer. Se você serrar o poste de Azera, o espírito da homossexualidade, do adultério e da prostituição não vai permear o quintal da sua casa, não. Quando ele entra, é porque a porta está aberta. Ele não entra com a porta fechada, não. Quando você encontrar um problema desse de ordem moral, pastor, o que está acontecendo ali? A Azera tem acesso a alguém ali. Então a gente tem que ir lá e serrar. Você sabe o que é serrar? Cortar. Serrar é o quê? Nós vamos lá, serrar é o quê? De novo, serrar é o quê? Então se tem alguém que te distancia de Deus, você tem que fazer o quê? Cortar. Se tem alguém na tua rede social que não é saúde espiritual para você, você tem que fazer o quê? Se você está vendo alguma coisa que não está te edificando, você tem que fazer o quê? Cortar. Se você tem uma amizade que não te edifica, o que você tem que fazer? Cortar. Deus está te falando essa noite. Deus está dando a receita para nós. Corta. Corta antes que a Azera te derruba. Corte antes que a Azera te nocaute. Coloca você em nocaute. Mas essa noite nós vamos cortar o poste ídolo. Levanta a mão para receber esta palavra. Não, levanta a mão para receber esta palavra. Se nós cortarmos o poste ídolo hoje, o espírito do adultério vai cair por terra. O espírito da prostituição e da pornografia vai cair por terra. E a Azera não vai ter espaço no quintal da nossa casa. O quintal da nossa casa será santificado e quem terá acesso lá é só Deus. Você concorda com essa palavra? Diga glória a Jesus. Corta. Deus está falando para alguém: corta. Pastor, não, pastor, é só uma conversa. Corta. Corta. A Azera está preparada para te jogar na lona. Corta o poste.
derruba o altar de Baal, oferece o boi para Deus. Quando Gideão fez isso, o nome dele mudou. O nome de Gideão passou a ser Jerubaal, porque Jerubaal quer dizer aquele que contende com Baal. Porque até então o Gideão, sabe o que ele era de Baal? Parceiro. Conhece alguém assim? É da igreja, é crente, é do ministério, mas Baal olha para ele e diz assim: eu vejo nele parceria. O camarada não me incomoda em nada. Esse crente, por mim, ele pode morrer na igreja se ele quiser, porque ele é parceria minha. Eu tenho um altar na casa dele, eu tenho um boi lá, eu tenho a azeira, tem um poste lá. Só que quando você faz o que Deus manda, Baal de parceiro vira inimigo. É por isso que Satanás olha para alguns crentes e diz assim: por que com ele eu não consigo? Por que na casa dele eu não faço? Porque agora Gideão já não é Gideão. Gideão é inimigo de Baal. Porque o inferno, irmãos, o inferno não pode olhar para a gente e ver só um crente, não. O inferno tem que olhar para a gente e ver um inimigo. O inferno tem que olhar para a gente e ver um opositor. O inferno tem que olhar para a gente e dizer assim: como eu queria tirar essa pessoa do meu caminho, porque ele é oposição a mim. Porque onde você coloca os pés, Deus coloca também. E onde você coloca a mão, Deus coloca também. E onde você entra, a luz de Deus entra junto com você. Gideão foi lá, resolveu o problema da casa e da vida pessoal. Agora Deus pode resolver o problema de Israel. Agora Deus pode trabalhar na cidade, no estado e no país. Porque o trabalhar de Deus nunca começa numa nação, sempre começa numa casa. Deus conserta a casa, da casa Deus conserta a rua, da rua Deus conserta o bairro, do bairro Deus conserta a cidade, depois Deus conserta. Nós estamos querendo que Deus mude o Brasil. Deus está dizendo: não, primeiro eu vou mudar a sua casa. Depois que eu mudar a sua casa, eu mudo. Como é que eu vou mudar um país sem mudar uma casa? Não. É esse avivamento que a gente busca e nunca chega. Tem 25 anos que eu prego. Tem 25 anos que eu vejo as pessoas dizendo: está vindo um grande avivamento. Eu nunca vi esse avivamento chegar. Cada dia que passa piora. E por que cada dia que passa piora? Porque cada dia que passa a casa piora. Quando a casa piora, piora a escola. Quando piora a escola, piora a sociedade. Piorou a sociedade, piora a igreja. O problema quando chega em nós é porque ele começou dentro da casa. E quando chega a solução aqui, também chega na casa. O divórcio começa na igreja? Começa? O adultério começa. Você já viu alguém adulterar dentro da igreja? No culto? Não, começa em casa. Começa em casa. Todo problema começa em casa. E da casa ele vai passando até chegar aqui. Aí quando chega aqui fica mais difícil de resolver. Porque a gente quer resolver aqui. E Deus primeiro quer resolver lá. Porque se Deus arrumar lá, tudo aqui fica certo. Escute isso. Gideão, arruma aí um exército. Vocês vão com a guerra. Ô Deus, onde a gente vai arrumar tanta gente? Porque os nossos inimigos são mais do que a areia do mar. Eles são incontáveis. Aí o Gideão fez um apelo lá, 32 mil homens. 32 mil. Deus falou assim: tem muita gente. Senhor, tem pouca, não, tem muita. Tem pouca, não, tem muita gente aí. Diga para os covardes que voltam. Diga para eles que isso aqui é uma guerra, não é um parque. Diga para eles que vai ter sangue, vai ter mulher viúva, menino órfão. Tem gente que vai voltar só com uma perna, só com um braço, cego no olho. 22 mil, diz assim: não, esse negócio de sangue não é comigo não, vou embora agora. Ficou 10. Dos 10, Deus disse assim: agora desce nas águas. 9.700 passou vaga. Pulou, em vez de beber água, pulou na água para nadar. Deus diz assim: pega os que estão brincando e separa. Você nunca vai ver na crise Deus usar um palhaço, um irônico, uma pessoa que brinca com coisa séria. Deus diz assim: ô Gideão, isso aqui é uma guerra. Pega esse povo e tira, que esse povo não serve para guerra não. Quando o Gideão vai contar 1, 2, 3, ô Deus, complicou. Por quê? Só ficou 300. Deus diz assim: pois com esses 300 aí eu vou dar vitória. Gideão olhou e disse assim: Deus, como que o Senhor vai dar vitória com 300 homens? É aqui que eu vou terminar. Geralmente, em um exército ou em um pelotão, um homem tocava a trombeta, um homem tocava a buzina. Quantos tocava? Um. Ele dava o sinal.
Deus disse assim: ô Gideão, nesse pelotão aí eu não quero uma buzina para o pelotão. Eu quero uma buzina para cada um. Por que Deus? Deus diz assim: porque eu prefiro um que vale pelo pelotão do que o pelotão todo que não vale por um. Porque eu prefiro, Gideão, um com a buzina do que 32 mil em silêncio. Eu prefiro um cantando do que 32 mil calados. Então, Gideão, é com esses 300 aí que eu vou dar vitória. Só que você vai entregar uma buzina para cada. Uma buzina para cada. Já vou terminar. Uma buzina para cada. Então, quando você vê um crente assim, passa o culto todo sem dar um glória a Deus, não é porque ele não, pastor, o jeito dele, ele é culto, não. Ele não é culto, não. Ele é um crente sem buzina. Ele acha que está numa área hospitalar. Já viu quando você passa por uma área hospitalar que está proibido buzinar? Aí a pessoa vem para a igreja, vou falar olhando nos seus olhos. Aí a pessoa vem para o culto, para a casa de Deus, e oferece a Deus um culto morno, um culto chato. Por quê? Porque ele não tem coragem de tocar a buzina dele no culto. Agora, escuta aqui que eu vou te falar. Tá vendo essa irmãzinha do teu lado? Cara, pastor, ela tá tão caladinha, não deu um glória a Deus hoje. Ela não deu glória a Deus. Isso xinga o dia inteiro em casa. Isso grita com o gato, com o cachorro, com os meninos. Grita com o marido. Isso fala alto em tudo que é lugar. É na igreja que é essa frieza aí. Sabe esse camarada que está aí do teu lado? Pastor, esse irmão está aqui do meu lado. Eu não sei nem se está vivo ou se está morto. Ele está assim, é no culto. Que se em casa é um machão. Em casa fala grosso, grita com a mulher, grita com o menino, bate na mesa. Mas no culto é sem conha aí, ó. Pergunta para esse irmão que está do teu lado: trouxe buzina ou veio para ficar em silêncio mesmo? Quem vai mudar esse país não é os milhões de crentes que estão na estatística, não, pastor Maci. Quem vai mudar esse país é os crentes que ainda tocam buzina. Quem vai mudar esse país é os crentes que ainda vão para a rua pregar o evangelho. Quem vai mudar a igreja não é a quantidade de crentes que tem na igreja, não. É a quantidade de crente avivado, de crente vivo, de crente que ainda tem prazer na adoração. Diga glórias ao nome de Jesus. Fica de pé comigo, por favor. Joel 2:25. Tocai a trombeta em Sião. Incomodem-se. Incomodem-se. Não, pastor, me explica melhor, eu vou te explicar. Tocador de buzina incomoda. Bom, nós estamos vivendo uma época tão difícil. Tão difícil, mas tão difícil, que até para adorar, até para glorificar Deus na igreja ficou difícil. Porque tem hora que você resolve glorificar Deus do lado de um crente chato e ele fica incomodado com o barulho que você está fazendo. Você levanta a mão, ele fica perturbado. Você dá glória a Deus e nossa, essa irmã fala muito alto. Porque incomodar o mundo, irmão, a gente ainda entende. Mas incomodar Sião, tem morador de Sião incomodado. Agora eu quero te dar um conselho. Você que não gosta de barulho de buzina, pode comprar um aparelho. Pode comprar aquele negócio assim, ó, de tampar a audição. Porque os 300 não vão parar de tocar. Pode dar 2024, 2025, 2030. Os crentes pentecostais continuarão a falar em línguas, continuarão a glorificar a Deus. Pode criar a lei da multa, pode criar a lei de medir os decibéis. A gente coloca acústica na igreja,
A gente, se precisar, muda agora. O glória a Deus, o aleluia, o barulho santo que acontece na adoração que nós... Isso não vai acabar. Porque os 300 estão de pé para tocar buzina em Sião. Quantos vão tocar buzina em Sião? Levanta a mão. Dá um tom aí, irmão. Dá um tom com a buzina. Faça um barulho com a tua boca. Diga glórias a Deus. Deixa eu terminar. Ô Gideão, além de entregar uma buzina na mão de cada um, sabe qual é o sonho da igreja, do diabo? O sonho do diabo não é esvaziar a igreja. Tira isso da sua cabeça. O sonho do diabo é calar a igreja. Os irmãos já perceberam que todas as leis, todas as perseguições é para nos calar. Eles não estão tentando tirar da igreja a quantidade de pessoas. Eles estão tentando tirar a nossa voz. Quer proibir a gente agora de pregar até a Bíblia. Estão querendo agora monitorar o que pregamos, contra que pregamos. Mas eu tenho uma notícia para dar. Os 300 não têm medo. Os 300 não se calam. Os 300 não correm. Os 300 não fogem. Os 300 não se escondem. Quem faz parte da caravana dos 300 aqui? O diabo não vai calar nossa voz. Sabe o que Deus diz para Gideão? Coloca na mão de cada um também um cântaro vazio e uma tocha acesa. Porque quando tocar a buzina, quebra o cântaro e levanta-se a tocha. Eu perguntei, Deus, por que tem que quebrar o cântaro? Deus diz assim, porque a tocha está dentro do vaso. E o fogo só aparece quando o vaso não aparece. Quando o vaso aparece, o fogo não aparece. Eu perguntei, Deus, por que tem que quebrar o vaso? Deus disse, porque eu não trabalho com gente dura, eu só trabalho com gente aquebrantada. Eu não trabalho com gente de dura serviço. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Tem duas coisas que o diabo está querendo tirar da igreja: a voz e o fogo. A voz e a tocha. Mas eu vim aqui essa noite declarar que dos 300 ele não tira nem a buzina e nem a tocha. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto. Andaramacheia Súria, Elemiande Saios. A presença de Deus está entre nós. A glória de Deus está conosco. Pastores, Satanás está tentando nos calar. Irmão, o inimigo está tentando arrancar de você a tocha acesa, mas de mão levantada ao céu. Nós vamos orar assim. Eu quero que um varão abrace um varão e uma varoa abrace uma varoa. Pode abraçar em 3, 4, quanto vocês quiserem. Mas diga para ele antes da oração, diga para ele: ninguém vai tomar sua buzina, ninguém vai tirar a tocha acesa da sua vida. Abraça aí com ele, porque tocha com tocha aumenta o fogo. Buzina com buzina aumenta o barulho. Tocha com tocha aumenta a fogueira. Buzina com buzina aumenta o sonido. Remaia, Súria, Kévia. Abraçado com teu irmão, comece a orar com ele. Toca a tua buzina. Acenda agora, levante agora a tocha acesa. Pai das luzes. Alemãe, Choribi, Calamaia, Súria. Não
permita, Senhor, a voz da igreja ser tirada. Não permita, Senhor, a tocha se apagar, Senhor. Oh, Senhor, renova tua filha hoje, renova teu filho hoje. O inimigo vai perder esta batalha, porque os 300 vão tocar buzina e levantar tocha acesa. Não te cales. Não seja uma tocha apagada. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Glória. Pode se assentar glorificando a Deus. Derebaia seri mi canturia. Proviandaramachande comenenciai. Ele é o mesmo e não mudou. Ele é o mesmo e não mudou. Que o inimigo não possa tocar na tua voz. Que o inimigo não possa tirar a tocha de você. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu e minha esposa vamos retornar para Minas Gerais ainda hoje, daqui a pouco. Irmãos, lá naquela mesinha lá atrás, os irmãos vão encontrar um livro. É um livro da minha autoria mesmo. Eu não sei se alguns dos irmãos viram, mas na semana passada ou retrasada, o senador Magno Malta postou um trecho dessa mensagem, da mensagem desse livro. E ele deixou bem claro lá que ele não me conhece. Ele falou: eu não conheço esse pastor, eu não conheço. Mas essa mensagem falou muito comigo, porque hoje eu estava passando por uma situação muito difícil. Aí uma pessoa mandou para mim e disse: olha, o senador acaba de postar isso aqui. E eu fiz aquela mensagem no livro. E o tema deste livro é: você não pode parar. Você que está debaixo de pressão, você que está debaixo de perseguição, você que está com crise espiritual, familiar, ministerial, você que está sendo persuadido a desistir, assombrado ao ponto de querer jogar tudo para cima e fugir, você que está com uma exaustão, um cansaço tão grande que está pensando em parar, este livro vai ser uma injeção de ânimo para a tua vida. Só tem 30 unidades. Que eu estava em uma escola bíblica de obreiros ontem, do Belém, e o restante que eu trouxe ficaram lá alguns. Então aqui comigo só tem 30 livros. Você pode pagar ali no Pix ou em dinheiro, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe. E esse eu vou dar de presente para o meu pastor. Sim, senhor. R$20, tá bom? Se você levar 3 livros para dar de presente para alguém, você pode levar os 3 por 50. Obrigado ao grupo de varões, à liderança, aos nossos pastores. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, mediante esta palavra nesta noite, se tem alguém entre nós que quer tomar uma decisão e mudança de vida e entregar a sua vida para o Senhor Jesus, convertendo-se hoje à noite, erguendo uma das suas mãos para receber Jesus como Salvador da tua alma. Tem alguém que quer tomar essa decisão nessa noite, entregar a sua vida para Jesus? Faça assim com a sua mão, para que nós possamos orar por você e a partir de agora você caminhar na presença de Deus. Tem alguém, um homem, uma mulher, alguém que chegou aqui nesta noite, que ainda não recebeu Jesus como Salvador da tua alma e quer tomar essa decisão nessa noite? Erga assim uma das suas mãos e a igreja estará orando por você a partir de agora. Quer tomar essa decisão? Faça assim com a sua mão. Se não tem, que Deus vos dê uma outra oportunidade em nome de Jesus.
De pé, meus irmãos. Eu vi uma pessoa aí que não é crente, se eu não me engano, não é evangélico. Quer aceitar Jesus? Se tiver, levanta a mãozinha assim, olha. Se você quer receber Jesus, aceitar como Salvador da sua vida. Não sei se tem, me parece que eu vi. Tem alguém? Se tiver, é uma oportunidade linda. Deus falou conosco. Glória a Deus. Tem? Não tem? Amém? Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Amanhã às 7 horas nós estamos aqui orando. Temos uma grande escola dominical. Depois temos trabalho de evangelização, culto ao ar livre. Temos o casamento da Sara. Isto. O pai da Sara está aí, viu, irmãos? Às 11 horas e vai ser bênção, pode ter certeza, irmãos, viu? E os trabalhos prosseguem. Sai da orquestra, da mocidade, culto à tarde, à noite. Vamos embora, vamos caminhando. Então, Deus abençoe o irmão Bill, que veio lá de Bragança. Deus abençoe o pastor Moisés, que veio um pouquinho mais para frente, né? Um pouquinho mais para frente. Verão das Neves é um pouquinho mais longe, mas não é tão longe também. E toda a igreja. E amanhã o trabalho prossegue, irmãos. Estaremos aqui num grande culto amanhã à noite. Amém? Amado Deus e querido Papai, obrigado, Jesus, por tudo que recebemos do céu, pela paz, pela alegria, pela palavra ministrada, Senhor, pelos louvores. Obrigado, meu Deus, pela cooperação de cada congregação, Senhor. Pastor Leandro, Pastor Marcos, Pastor Francisco, Pastor Edson, meu Deus, os irmãos, Jesus, das outras congregações, que Deus, aleluia, coloque as mãos e abençoa, Senhor, esses trabalhos. Ó Pai, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim, que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Todos juntos digamos amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.